do Senhor Jesus. Meu nome é Denise e esse é o seu canal Shekinah Web. A mensagem de Deus que irei deixar para a sua meditação está em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10, que diz assim: Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado. Quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se aplacou com a terra. Essa mensagem da palavra do Senhor fala acerca de Rispa. Rispa era concubina do rei Saul. Ela havia sido concubina do rei Saul. Não era sua mulher oficial, era uma concubina. E a palavra do Senhor nos diz que Saul, ele havia mandado destruir os gibeonitas, destruir de uma forma que eles não tiveram como escapar. E devido a isso que aconteceu, uma grande fome assolou a Israel. Durante 3 anos sofreram com a fome. E o rei Davi, que já estava sobre o trono de Israel, ele não estava entendendo o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. 3 anos de fome, 3 anos que o povo estava em desespero, em angústia, estava sofrendo. Então Davi, ele consultou ao Senhor, ele queria saber a causa do que estava acontecendo. Então Davi ficou sabendo que o que estava acontecendo era devido a Saul ter mandado destruir os gibeonitas. E caiu então, a ira do Senhor caiu sobre Israel. Era um grande sofrimento que passavam. Então relata a palavra do Senhor que Davi foi até os gibeonitas e perguntou a eles o que ele deveria fazer para que tudo aquilo cessasse. E eles disseram: não queremos ouro nem prata, não estamos interessados nisso, mas também não queremos a destruição do povo de Israel. Não queremos matar nenhum homem de Israel, mas queremos sim que entregue a nós 7 homens da casa do rei Saul, descendentes de Saul. E relata a palavra do Senhor que 5 eram filhos de Merabe. Merabe, a filha de Saul, irmã de Mical. E os outros 2 eram filhos de Rispa. Rispa, a concubina de Saul. E Davi então entregou, e eles enforcaram aqueles homens. Naquele tempo era assim, como diz a palavra do Senhor. Naquele tempo era dessa forma que era feita a punição, era na hora e era com a morte. E diz a palavra de Deus que quando isso foi feito, Rispa, sabendo que os seus filhos tinham sido mortos, ela foi para o lugar onde se encontravam os corpos dos seus 2 filhos. E aquela mulher estendeu uma tenda, um pano que significa tenda.
ela estendeu uma tenda e ficou naquele lugar. Ela ficou desde a noite até o outro dia, até amanhecer. Rispa ficou ali. Ela ficou ali vigiando os corpos dos seus filhos. Muitos podem estar agora pensando, por que vigiando os corpos? Seus filhos já estavam mortos, por que passou a noite ali vigiando? Ela passou a noite para que os animais não destruíssem os corpos dos seus filhos. Ela passou a noite vigiando para proteger os corpos. O significado disso, o significado dessa mensagem, que você está agora pensando, mas passar a noite vigiando os corpos, não deixando que as feras, os animais destruíssem. Você está tentando entender o porquê. Você que está acompanhando essa mensagem, passar a noite ali, vigiando, ter estendido a tenda e passar ali, isso é um exemplo para nós. Um exemplo para nós acerca da oração. Deus quer falar conosco sobre a oração. Estender a tenda e passar a noite vigiando significa nos colocarmos na presença de Deus pela madrugada, vigiando em oração. Vigiar em oração pela madrugada, pela nossa casa, vigiar pela nossa casa, vigiar pela nossa família. Não é o vigiar no sentido material, mas sim no sentido espiritual. Passar orando, passar clamando, buscando a face do Senhor, pedindo em favor da nossa família, pedindo a Deus proteja. Ó Deus, destrua as 7 dardos do inimigo. O inimigo quer destruí-lo. O inimigo quer destruí-los, quer destruir a nossa família. Então, passarmos a noite vigiando, estender a tenda, significa nos colocarmos em oração, passando a noite, oração pela madrugada, clamando a Deus pela família, por livramento. Ela ficou ali vigiando, ficou toda a madrugada vigiando até o outro dia, até quando amanheceu, porque ela não queria que as feras destruíssem os corpos dos seus filhos. Eles já estavam mortos, mas ela ficou ali vigiando, porque não queria que seus corpos fossem destruídos. E você que está acompanhando essa mensagem, para nós significa passar a noite em oração na presença de Deus, para que o inimigo não venha destruir a nossa família, porque o inimigo, o plano dele é destruir, ele quer destruir, ele quer acabar com a família. Então, se nós passarmos a noite vigiando, através da oração, se houver oração de madrugada, estender a tenda, e aí no seu quarto, onde quer que seja, dentro da sua casa, você clamar a Deus, você buscar a Deus, apresentando a sua família, o Senhor estará livrando a sua família daquilo que o inimigo quer causar, porque ele tenta de todas as formas destruir, e o Senhor está chamando você que está agora acompanhando a mensagem, que possamos ser mulheres como foi Rispa, estender a tenda e vigiar, passar a noite vigiando, passar a noite em oração, passar a noite buscando, clamando ao Senhor. Mas também entenda a mensagem. Talvez você, homem, que está agora acompanhando também, você agora está pensando, está falando acerca de uma mulher que se colocou ali vigiando
seus filhos, os corpos dos seus filhos, e agora está falando acerca de passar a noite vigiando, mas é para você também passar a noite vigiando pela sua família. O vigiar é estar em oração, passar a noite é estar na madrugada. O estender a tenda quer dizer passar a noite orando, clamando a Deus, pedindo a Deus livra, pedindo a Deus, apresento esse membro da minha família, o proteja. Senhor, guarda debaixo de tuas mãos. Não permita o inimigo destruir. O inimigo que me refiro é Satanás. Passe a noite vigiando, passa a noite em oração clamando. O plano do inimigo é destruir, mas nós temos que nos colocar na presença de Deus e pedirmos: Senhor, não permita. Rispa, ela ficou ali, ficou a noite inteira, a madrugada, até pela manhã. Ela ficou ali vigiando os corpos dos seus filhos, porque não queria que as bestas, os animais, para que você entenda, as feras destruíssem os corpos deles. Então ela passou vigiando, perseverou ali, não saiu daquele lugar, ela não saiu de lá. Então não saia, mas sim permaneça em oração. Se já está buscando na madrugada, se já tem estendido a tenda e tem se colocado na presença de Deus pela madrugada, continue clamando ainda mais. Se você não está, se coloque na presença de Deus na madrugada. Faça esse propósito com Deus. Busque a Ele na madrugada. Busque pela sua casa. Busque pela sua família. Apresente a sua família a Deus. Não permita que o inimigo destrua a sua família. Rispa, ela ficou ali vigiando. Ela não saiu dali, estendeu a tenda, porque ela ia passar a noite. E se você também vigiar, podem ser muitos os planos do inimigo, mas o Senhor, Ele guardará a sua casa, guardará a sua família, livrará dessa destruição que o inimigo quer causar. Muitos agora podem estar agora dizendo: mas passar a noite, passar a madrugada clamando, eu vou perder podemos dizer, algumas horas do meu sono. Mas não precisa ficar durante horas. Se você determinar diante de Deus, seja 30 minutos. Se você falar com Deus, seja 15 minutos. Vou dizer assim, e clamar de todo o coração e pedir: Senhor, guarda a minha família. Não permita o inimigo destruir a minha família. Clama por você também. Clama ao Senhor e você verá o que Deus vai fazer. Deus protegerá. Ele dará o livramento. O inimigo não vai conseguir tocar. Ele não vai conseguir destruir como tem planejado. Vamos agora clamar a Deus e que possamos ser pessoas como Rispa, que se colocou ali durante toda a madrugada e não saiu, até que amanheceu, e então foram sepultados os corpos dos seus filhos. Vamos agora falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, clamamos nesta hora de oração no nome do Teu Filho Jesus, pedindo a Deus: nos fortaleça, nos conceda a graça para estendermos a tenda, que quer dizer nos colocarmos na Tua presença pela madrugada para buscar a Tua face, clamarmos, vigiarmos na madrugada pela nossa casa, pela nossa família. Ó Deus de poder, que possamos, ó Deus, termos forças para isso. Quantos que começaram e desistiram, deixaram de se colocar na Tua presença na madrugada. Outros, ó Deus, já estão pensando em parar, estão pensando em desistir. Fortalece-nos, Senhor, para termos uma vida de oração, para buscarmos na madrugada e o Senhor confirmar a vitória. Eu me despeço com a paz do Senhor. Que Deus vos abençoe.